Muito bom dia para quem está chegando na nossa live de hoje. Aqui quem está falando é o professor Marcos Paris, tá? E essa é a nossa 7ª live do Espiritualidade em Tempos de Crise. Gente, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade nessa manhã maravilhosa de hoje. E hoje eu vou falar da seguinte coisa. Eu vou falar sobre egrégora. O que é egrégora? Por que a gente se sente confortável em alguns lugares ou não, mas em outros lugares também confortáveis ou não? Porque em determinados lugares, ambientes, a gente quer ir e outros a gente não quer ir nem a pau? Por que a gente se sente bem, às vezes, perto de uma pessoa e de outras nem tanto? Eu vou falar sobre esse mecanismo, tá? E como funciona o processo de conexão um com o outro. Como é que é essa coisa de se conectar, que é um processo espiritual, que entra na parte espiritual muito intenso, tá? E uma coisa muito importante, nesse processo de conexão, nós temos o nosso corpo físico, que é aquele que vai e que leva todo o conjunto. Só que nós não somos apenas um corpo, nós somos mais corpos. E eu vou falar desses corpos hoje, tá bom? E como ele se relaciona e como isso afeta a nossa vida. E principalmente a nossa vida espiritual, tá bom? Por quê? Porque, vocês lembram? Quando você pensa em espiritualidade, você pensa em algo maior. É sempre alguma coisa que está além de você. Então, como é que esse corpo, que tem outros corpos, se relaciona com alguém que tem um corpo, que tem seus outros corpos, e como isso acontece, e por que acontece dentro da parte espiritual. Mas vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre essa tal de egrégora. Poxa, Marcos, é um palavrão essa palavra, né? Então, gente, egrégora é uma palavra que vem do grego. Ela é mais antiga que qualquer de qualquer pessoa que está vivo hoje na Terra, tá bom? Então é o seguinte, a palavra egrégora significa que é a força gerada, a energia gerada pela somatória de 3 tipos de energia. A energia física, a energia emocional e a energia mental. Então, a energia física, nosso corpo físico gera uma energia. O nosso emocional, quando a gente se depara com uma situação, seja ela qual for, entra o emocional. Então, esse emocional também gera uma energia. E o mental, gente, a nossa sinapse, tudo que acontece aqui no nosso cérebro, esse processo de raciocínio, essa coisa mais ampla, também gera energia. A soma disso tudo se chama egrégora. E a egrégora, ela se acumula, ela se junta e forma ela forma uma informação que você capta depois. Por isso que a gente gosta, não gosta, quer, não quer, faz bem, não faz bem. Então, só que ela faz isso através de frequência. Poxa, Marcos, que diabo você está falando? Mais uma palavra estranha, né? É assim, frequência é mais ou menos como o seu rádio. Rádio. Eu entreguei um pouco a minha idade, mas quando você vai ouvir uma rádio qualquer, você tem um aparelho hoje. Pode ser seu smartphone, pode ser seu computador, pode ser um rádio, ainda o rádio existe. Quando você vai ouvir a rádio que você quer, quando você liga o rádio, todas as rádios acontecem ao mesmo tempo. Ou você sintoniza naquela que você quer, não gosto mais dessa, eu mudo, não quero mais essa, eu mudo. Então, a energia, a egrégora, ela usa o mesmo mecanismo, frequência. Então, ela se junta quando ela encontra frequências iguais e até semelhantes. Então, o que acontece? Quando você está num determinado lugar, vamos lá, você está numa cantina italiana. Quando você entra nessa cantina italiana, o que você encontra? Um ambiente relacionado àquela cantina italiana. Se for um lugar onde as pessoas brincam, cantam, comem, se divertem, é tudo uma sintonia, tudo uma mesma frequência. Vai ser muito raro você encontrar alguém lá cabisbaixo, triste, por mais que ela queira, ela se envolve com aquilo. Então, essa soma de energia física, mental e emocional gera essa energia desse ambiente. E o nosso corpo físico, nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, eles fazem o quê? Eles captam isso. Por isso que nós vamos falar dos corpos. Acabei já adiantando um pouco, mas é por aí. Então, significa, você está lá na cantina, você se envolve.
Às vezes demora um pouquinho mais para uns, demora um pouquinho menos para outros. Tem uns que já entram, já foram lá procurar essa egrégora. E a gente faz isso com a igreja, a gente faz isso com o nosso grupo de estudo, a gente faz isso com o nosso grupo de interesse. É sério, a gente faz isso com tudo. E olha que interessante. Essa egrégora, que é essa soma energética de coisas, de energias emocional, física e mental, também acontece com objetos. Objetos. Não só no lugar, e acontece com pessoas, não só lugares. Então, é assim, você está dentro do seu campo de energia, dentro da sua egrégora. Sabe aquelas pessoas que normalmente estão muito bem-humoradas, outras que estão normalmente mal-humoradas, elas estão dentro do campo de egrégora delas, que elas dividem com outras. Objetos. Gente, eu, por exemplo, eu trabalhei uma época vendendo objetos de arte. Eu tive um momento de, trabalhei 35 anos na área de TI, mas no meio de um período desse eu comecei a trabalhar com artes. Então, todos os sábados e domingos, eu ia para um local aqui em São Paulo chamado Embu das Artes. Olha que interessante. O Embu das Artes é um local, uma cidade, onde de fim de semana no feriado, gente, aquilo fica apinhado de vendas só de objetos de arte. As lojas, as praças, as ruas, todas lotadas. Lá tem antiquário, tem de tudo. E tinha algumas lojas que eu não conseguia entrar, não. É sério, gente. Tinha objetos lá da época do barroco, da época da escravidão, coisa com 200 anos para venda e tudo mais. E tinha lugares que eu entrava e eu não sabia porque eu não me sentia bem. Até conhecer o conceito da egrégora, tá, gente? E aí o que acontece? Depois disso, eu comecei a selecionar melhor esses lugares onde eu entrava. Tá? Entrar numa escola é diferente que entrar numa delegacia, que é diferente de ir num parquinho, que é diferente de ir eu não gosto muito dessa palavra, mas de ir num velório e tal. Então, cada local tem uma egrégora diferente. Então, hoje eu consigo, com mais conhecimento, escolher, tá? Exatamente aonde eu quero estar. Mas, Marcos, e quando você precisa estar? Gente, quando a gente precisa estar, a gente precisa estar. Então, aí a gente vai lidar com isso de uma outra forma. Mas quando você tem o poder da escolha, gente... E aí eu vou fazer uma pergunta. Se hoje nós estamos aqui falando de um momento bem atípico, e quando falo bem atípico, é muito atípico. Situação como a de hoje, por exemplo, nós só vivemos isso na Segunda Guerra. Essa coisa do coronavírus trouxe uma repercussão mundial. Todos os países estão envolvidos nisso, sem exceção. Então, para nós também é uma experiência nova. Eu, com 55 anos, quando eu nasci, a Segunda Guerra já tinha passado. Meus pais estavam nascendo, gente. Então, significa que para nós é um momento atípico. E aí, o que acontece? Eu tenho que estar. Eu tenho que estar onde? Algumas pessoas têm que estar em casa. Algumas pessoas têm que estar no trabalho. E tem, gente. Não podemos fugir disso. Tem que estar no trabalho. E aí, como é que está a egrégora nesses espaços? Inclusive na sua casa. Pode parecer besteira, mas não é não, tá, gente? Então é assim, vamos olhar para essa coisa chamada egrégora, que é o nosso dia a dia. Vamos lá, agora eu vou falar de corpos. Então, se a gente sabe que egrégora é a soma das energias físicas, emocionais e mentais, o que acontece com os corpos? Nós também temos 3 corpos. Olha que interessante. Um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental. E aí é o seguinte, esses 3 corpos, eles acontecem ao mesmo tempo agora, só que eu não vejo 2 deles. O físico, sim, ó, eu toco. Mas o emocional e o mental é uma coisa meio subjetiva, né? Uma coisa meio vaporosa, né? Uma coisa meio, sei lá, será que tem mesmo? Será que eu preciso de fé para isso? Fé, acreditar e conhecer alguma coisa que eu não vejo. Beleza? O corpo emocional e mental às vezes entra nessa qualidade, tá? Mas vamos lá.
Eu vou explicar melhor como é que funciona. Eles acontecem ao mesmo tempo agora, mas eu vou contar uma historinha aqui, uma metáfora que pode ajudar vocês a elucidar um pouco melhor isso. Imagina que o seu corpo físico é uma carroça, beleza? Toda carroça precisa de cavalos. Os cavalos vão puxar a carroça. Então, o seu corpo físico é a carroça. O seu corpo emocional são os cavalos. Exatamente. Os cavalos, eles são fogosos, são impossíveis, né? São fortes, temperamentais. Então, o cavalo é o meu corpo emocional. E o cocheiro, sim, porque se tem uma carroça, tem cavalos, para que eu possa conduzir, eu tenho um cocheiro. O cocheiro, gente, é o seu corpo mental. Então, criem essa imagem na cabeça de vocês. Parem agora, pare e crie essa imagem. Feche os olhinhos, crie essa imagem. Uma carroça é o seu corpo físico, o cocheiro é o seu corpo mental e os cavalos são o seu corpo emocional. E o cavalo é conduzido pelo cocheiro. Através do quê? Das rédeas. O seu corpo, a sua carroça, está atrelada ao cavalo através do quê? Daquelas pecinhas que eu não sei o nome, mas são as madeirinhas que você coloca na corcunda do cavalo e amarra isso no cavalo para ele puxar. Você percebe que existe uma triangulação dos corpos? Eles estão todos conectados e o cocheiro está com a bunda sentada em cima da carruagem. Beleza? Então nós temos isso. E aí o que acontece? O cocheiro, que é o corpo corpo mental, ele é a sede da consciência. E ele tem como por obrigação guiar o seu cavalo, que é o seu corpo emocional. Então, a nossa mente deveria estar conduzindo o nosso corpo emocional, tá? Para puxar o corpo físico, que é a carroça. Para onde? Para um destino que você escolheu. Vocês conseguiram perceber que nós temos o corpo físico? O corpo físico é onde acontecem todas as nossas sensações, tá, gente? É onde acontece toda a dinâmica de ação, de acontecimento, do fazer, do ter. O cocheiro, que é o nosso corpo mental, ele é a nossa sede da consciência. Então, é aqui que as coisas acontecem. Recomendo que vocês assistam a minha live falando sobre a ansiedade e o medo quando eles acontecem no corpo. E aí você vai entender melhor essa parte do corpo mental, que é onde a gente tem a nossa consciência. Lá eu explico o funcionamento do cérebro. E nós temos o próprio cavalo, que é o emocional. Gente, o emocional acontece tudo lá dentro. Quando eu tenho um estímulo e o cavalo tem um estímulo, sabe qual é? O caminho. Quando acontece esse estímulo, eu entro e sinto coisas pela emoção. Mas eu passo pelo crivo mental e tudo mais. E eu conduzo o meu corpo físico. Então, quando você se descontrola emocionalmente, isso afeta o seu sistema nervoso, gente. Onde está o sistema nervoso? Está na carroça. Está no corpo físico. Então, quando o cavalo destrambelha, quando o cavalo, por algum motivo, ele está sem condução, sem rédea, o que acontece? Acontece que o seu corpo físico, tá? Através do seu sistema nervoso, ele também é afetado de forma brusca. Então, o que afeta o nosso corpo físico, a carroça, se fazemos isso o tempo todo, se a gente faz isso o tempo todo, o que acontece? Gente, a carroça, agora imagina, eu tenho o cocheiro aqui, o cavalo e a carroça, seu corpo físico. Toda vez que ela está andando, existe um desgaste físico, tá, gente? Só que se o desgaste físico é do caminho normal, beleza. Mas imagina que você precisa ficar virando curvas, entrando em caminho errado, subindo barranco, com medo de descer, desbarrancar. Essa carroça, ela começa a sofrer impactos e ela começa a ter problemas. Então, quando as emoções não estão legais, seu corpo emocional não está legal, porque o seu corpo mental não conseguiu segurar as rédeas da emoção, quem sofre e quem é afetado é o seu corpo físico. Então, se você não tem um bom cocheiro conduzindo os seus cavalos, a sua carroça sofre sensivelmente com o quê? Com a sua condução. Bom, e isso é o nosso dia a dia, tá, gente? Então, se você está conectado
com sobrevivência, você vai ter uma condução, o cocheiro conduzindo os cavalos de uma forma. Se você está vivendo, essa condução é diferente. Tá, então presta atenção nisso agora, tá, gente? É muito importante. Se o cavalo, que é o emocional, descontrola e sai do domínio do cocheiro, o que que acontece? Acontece que a sua carruagem pode subir barranco, pode descer barranco, pode descarrilhar totalmente, pode perder o rumo. Então, ou seja, a carruagem, que é seu corpo físico, pode cair fora da estrada, pode parar, pode fazer N coisas. Isso que acontece. Acontece que quando isso ocorre, o cocheiro, que já tinha escolhido qual era o objetivo, qual era a meta, fica totalmente comprometido, gente. Por isso que o cavalo ele tem que ficar olhando para frente, olhando para onde? Olhando para o destino dele. Mas não é assim que acontece. Você sabia que os cavalos, em geral, principalmente esses de carruagem, eles põem um negócio chamado antolho. Para que serve isso? Para que ele não olhe para os lados. Não se preocupe ou não seja chamada a atenção dele para olhar para os lados. A nossa emoção não tem antolho. A nossa emoção, se não tiver um bom cocheiro, um bom corpo mental conduzindo, o que acontece? Ele não tem jeito. Ele é fogoso, esse cavalo, ele é arredio, ele é emocional, ele é energético e ele vai fazer o quê? Vai fazer o que der na telha. Beleza? Então vamos lá. Recapitulando. Quando eu olho para a egrégora, que é a energia que está no meu entorno, onde eu estou praticamente imerso, estou até aqui da egrégora, a egrégora é a soma das energias mental, física e emocional. E aí o que acontece? Eu também tenho 3 corpos, um corpo físico, um emocional e um mental. O que acontece é que os nossos corpos estão a todo momento se relacionando com a egrégora, que são as energias. Já percebeu que tem um parzinhos aí? Gente, quando eu somo os corpos com a egrégora, essa conexão é a sua parte espiritual. Sabe por quê? Porque esse conjunto de corpos está imerso dentro da egrégora. E a egrégora é tudo que está além de você. Se está além de você, é aqui que a gente encontra a nossa dimensão espiritual. A sua dimensão espiritual está sempre fora de você, para se relacionar com você. Então, a sua dimensão espiritual pode estar na sua religião, quando eu falo religião, pode ser também no seu espaço físico, que é na sua igreja, ou no seu templo, ou no seu espaço onde isso acontece, dentro do seu clube, e dentro do seu clube é o espaço, e com as pessoas que estão lá dentro da sua escola, dentro do seu bairro, dentro do grupo que você escolheu para falar sobre determinado assunto que você gosta, que é da sua sintonia, da sua frequência. Então, quando isso faz essa conexão, significa que nós temos aqui o espiritual em ação. Eu gosto muito dessa palavra. Espiritual em ação. E é assim que acontece com o nosso dia a dia. Só que como no dia a dia existem as pessoas que estão sobrevivendo, o que elas conseguem prestar atenção é isso aqui, só nos corpos. E um deles, tá? Que é o corpo físico. Para você poder olhar e prestar atenção e vivenciar os outros corpos, você precisa começar a sair do sobreviver e entrar para o viver. Nossa, Marcos, é tão fácil falar isso? Falar é fácil. Por isso que nós temos o quê? Um desafio. Porque quando você olha para os 3 corpos, aí você já começa a olhar para as egrégoras. E aí quando você olha para as egrégoras e aí você olha para o conjunto, você começa a ter mais parâmetro, a ter mais conteúdo para fazer o quê? Escolhas. O segredo do viver está em fazer escolhas. Esse vai ser um assunto que a gente vai abordar melhor numa outra live. Mas pense nisso. Primeiro eu preciso conhecer melhor meus corpos para que eles possam estar integrados, para poder conhecer as egrégoras, poder senti-las e aí escolher se eu quero ou não. E se eu tenho que estar num ambiente onde tem a egrégora, que foi o que eu falei no início da nossa live hoje,
O que acontece? Se eu tenho o que eu posso fazer para estar lá e não estar sendo contaminado, ou como eu falei da cantina. Quando eu entro na cantina italiana, eu posso estar caidão, mal-humorado. Se é uma cantina porreta, aquelas com música muito legal, pessoal simpático, comida boa, em algum momento você vai se envolver com essa egrégora e você vai mudar a sua energia. Você vai mudar, os seus 3 corpos vão estar agindo de outra forma. Tá bom? Então, o que acontece? Quando você tem a dica que eu posso te dar nesse sentido, melhor se você não tem mas se você tem o melhor para você usar nesse momento é discernimento, gente. Olha só como funciona isso. O cavalo, que é o emocional, é o que está conduzindo esse trem todo. Tá? É o seu corpo emocional que se conecta com a energia emocional desse ambiente. Beleza. Se é assim que funciona, por que o discernimento é a melhor forma de você poder cuidar disso? O discernimento quem vai fazer é o cocheiro. É o seu corpo mental. Gente, quando eu entro num ambiente e a energia tá legal, cara, se joga de cabeça. Mas, se você entra num espaço e a energia não tá bacana, olha só que interessante. Antes de você colocar o pé naquele espaço, antes de você chegar perto de uma pessoa, ou antes de você pegar um objeto que tem uma egrégora que não tá legal, não tá bacana, cara, momentos antes, como é que você estava? Porque se você já estava ruim, significa que você vai encontrar essas coisas ruins. Então você fica em casa e começa a cuidar um pouco melhor de você. Mas se você estava bem e entrou no espaço e começou a ficar ruim, gente, usa o discernimento. Cara, há 2 segundos atrás eu não estava legal. Eu estava legal. Agora eu não estou bacana. O que é isso? Isso é meu? A gente não para fazer isso. A gente não usa a nossa capacidade de discernimento. Cara, eu estava bem, acabei de entrar no espaço, chegar perto de alguém, eu pegar alguma coisa e fiquei mal. Cara, eu simplesmente entro, como no espaço que me deixa legal, eu me jogo. Eu também me jogo quando uma coisa não está bacana. Para e pensa. Então significa que nesse caso, o que acontece? O seu corpo mental está segurando, tá segurando as rédeas do seu corpo emocional. Então seu cocheiro está no domínio do seu cavalo. Isso é inteligência, tá, gente? Isso é estratégia. Então, o que você pode fazer quando você descobre que já se instalou uma egrégora ruim, ou eu entrei num espaço onde ela não está legal, e como é que eu me isolo? Gente, de várias formas. A primeira coisa é você se colocar lá para dentro. Sinta seu corpo, gente. Sinta. Para e sente o seu corpo. Ele começa a avisar. A carroça está tremendo. Começou a tremer, começou a ficar desequilibrada, começou a perder o rumo. Ah, não estou indo para onde eu quero? Para. E olha para isso. Beleza? Agora, quando você está num lugar que já está parado e cristal, meditação é muito 10. Exercício físico, gente, exercício físico tira a gente de umas enrascadas que você não faz ideia. Um bom livro, uma boa música. E, gente, um bom livro ou uma boa música, mas tem que ser bom livro, boa música. Não me vem com essa coisa de sofrência. Não me vem com música de corno. Ah, mas isso afeta pra caramba. Eu ia falar um palavrão agora. Um dia um amigo meu falou assim, Marcos, nossa, mas sofrência também é ruim? Gente, o que está escrito, o que essa música fala para você? De sofrimento, de dor, de separação, de traição. Gente, que egrégora, que sintonia, que frequência isso traz, e quando se conecta aos 3 corpos, aonde ele vai agir? Uma informação mais importante ainda, tá, gente? Se a gente frequentemente não consegue, o nosso corpo mental não consegue controlar o nosso corpo emocional, a carroça ela vai se tornando fraca. E ela, no final das contas, ela acaba o quê? Quebrando. Beleza? Que é o seu corpo físico. Mas então, cara, meditação, exercício físico, um bom livro, uma boa música. Essa é a dica que eu dou para vocês para cuidar dos 3 corpos quando eles se relacionam com a egrégora. Então, quando o seu corpo físico, mental e emocional se relaciona com a energia física, mental e emocional. Beleza, gente? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Desejo a vocês um maravilhoso, excelente dia, tá? E aí, amanhã, ou melhor, na nossa próxima live, eu não vou dizer qual é o tema.
Ele é legal, tá? É que eu vou utilizar alguns recursos e eu vou trazer algumas coisas interessantes para você começar a identificar. Por exemplo, como a mídia está falando com vocês, e eu vou trazer recursos bacanas que eu recomendei, mas eu vou mostrar para vocês como são esses recursos. Mas é amanhã, na nossa próxima live, e eu não vou dizer qual é o tema. Beleza? Lembretes, qual é o lembrete? Gente, se você tem pessoas, conhecidos, amigos, pessoas que você gosta, que você ama, cara, que estão numa situação de realmente nessa crise, eles estão desestabilizados, eles estão temerosos, eles estão de alguma forma que uma palavra legal, ou pelo menos um caminho legal, pode ajudar essas pessoas. Recomendem. Recomendem essa live que eu estou fazendo todos os dias às 10 horas. Peço para as pessoas entrarem no meu canal no YouTube, que no canal no YouTube eu tenho todas as lives lá gravadas para vocês acessarem quando vocês quiserem. O meu canal no YouTube é Marcos Paris. Amanhã eu vou estar fazendo só no Face. Então, acessem o Face. É marcos.paris.18. Lá nós vamos nos encontrar amanhã. E recomendem. Recomendem esse conteúdo, esse material. Vejo vocês na nossa próxima live. Um grande abraço e um excelente, excelente dia. Como tê-lo? Escolha o que fazer com os seus 3 corpos, em qual egrégora você vai se enfiar. Um grande abraço.